Nós estamos numa mensagem muito especial hoje. Eu queria que você atentasse com o teu coração, permitisse que Deus alcançasse a tua vida. Eu tenho certeza que Deus quer fazer algo grandioso na tua vida hoje. Amém? Eu queria que você pegasse a tua Bíblia. Lucas capítulo é o capítulo de número 12. Essa foi uma mensagem que o missionário começou hoje. E aqui vai ser o início da nossa mensagem. Livro de Lucas, capítulo é o capítulo de número 12. Muito profunda essa mensagem e vai ajudar bastante no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo é o capítulo de número 12. No versículo 35, diz: estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A palavra cingidos é preparados. Nós temos que estar preparados em todo o tempo. Quando começa essa época de chuva em São Paulo, a pessoa ela já muda, às vezes alguns comportamentos. Ela já sai com sombrinha, já leva ali um guarda-chuva. O motoqueiro, por exemplo, tem que levar ali a capa de chuva, tudo aquilo que ele usa, porque nós não podemos ser pegos, vou usar essa expressão, com calças curtas. Por isso é importante que você esteja preparado. A Bíblia diz que nós temos que manter a nossa candeia acesa, o coração sempre queimando na presença de Deus. Mas para que uma candeia ela possa se manter acesa, ela precisa de óleo. Ela precisa de óleo. É necessário pegar lá, no caso, a azeitona, colocar na prensa, ali colocar o azeite, não vou entrar nessa mensagem, há várias prensas que tem, ou vários pesos, extrair aquele azeite, para que possa colocar nessa candeia e ela possa brilhar. Hoje esse óleo, ele vem da nossa proximidade de Deus. E ele não pode ser misturado, ele tem que ser puro. Quantas vezes você vê, por exemplo, postos de combustível que vende um combustível adulterado? Aparentemente é, mas não é. E hoje nós temos que perceber isso, porque eu não posso substituir, ele tem que ser puro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra que a nossa proximidade do Senhor, ela dá esse óleo. Que o Senhor vai derramando sobre a nossa vida, para que essa candeia, essa chama de Deus, ela esteja sempre acesa. Eu quero trazer essa mensagem hoje, para que você venha despertar. Porque muitos estão dormindo uma condição espiritual, estão sonolentos, estão numa apatia espiritual. E precisam despertar, e precisam acordar. Nós vimos pela condição que está mais perto a nossa salvação, de sermos alcançados. Um dia Jesus ele disse que havia uma promessa primeiro da vinda de Jesus. Os profetas profetizaram sobre isso. Jesus veio? Sim ou não? Sim. Quando Jesus chega, Jesus começa a pregar que ele morreria. Jesus morreu? Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitaria. Jesus ressuscitou? Só que a Bíblia também diz que Jesus voltaria. Se havia uma promessa sobre a vinda do Messias, e ele veio, que ele morreria e ressuscitaria, por que nós não vamos crer que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Mas nós, como servos de Cristo, será que nós estamos preparados? Ou a nossa candeia, ela está se esvairindo, o óleo sobre ela está se acabando. Por isso ele diz no versículo 36, e sedes vós, semelhantes aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Isso me mostra, irmãos, que eu preciso estar em constante vigilância. Eu preciso estar em constante vigilância. E muitos estão perdendo essa condição da volta de Cristo.
estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Quando eu lembro na época que eu era obreiro ainda, a igreja, no caso, ela, para quem conhece aqui a igreja, ela não tinha estacionamento, como aqui tem. O estacionamento era como se fosse o correio, por exemplo. Eu lembro que eu ficava à porta da igreja, já sabia mais ou menos o horário que o pastor chegava. Para quê? Porque quando ele passasse, ele às vezes trazia algumas coisas para que eu pudesse ajudá-lo. Nós temos que estar atentos em todos os sentidos da nossa vida. Eu quero que você entenda que Jesus deu a cada um de nós algo que nós precisamos guardar. Jesus deu a você, Jesus deu a mim algo que nós precisamos guardar. E será que temos guardado? Mas que algo é isso, pastor? Daqui a pouco você vai descobrir. Por isso eu preciso, como um servo, eu preciso estar atento, esperando o meu Senhor. Eu não sei, querido, que hora que Jesus voltará. Versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos, bem-sucedido, os quais, quando o Senhor vier, achar o quê? Vigiando, não dormindo, não sonolento, não murmurando, não se queixando, mas vigiando. Quantos são os servos que deixaram a sua posição? Não deixe a sua posição. João Batista, ele tinha um propósito. Esse era o ministério de João. Qual era? Preparar o caminho do Senhor. Hoje nós temos várias igrejas, irmãos. Cada igreja tem uma direção específica de Deus. A direção que Deus deu através do missionário para a Igreja da Graça é uma. E nós não podemos sair dessa direção do Senhor. Não adianta querer implementar outro ministério que não funciona. Sai da direção de Deus. Sai do propósito do Senhor. Se Jesus chamou você nesse ministério, é aqui que Deus vai te honrar. É aqui que Deus vai te abençoar. Nós não podemos cometer o pecado que Jeroboão cometeu. Quando ele viu o altar de Damasco, ele quis copiar. Mas aquilo não era a direção do Senhor. E hoje, por essa inclinação do coração, porque o homem, ele sempre quer coisas novas, sempre quer coisas novas. Mas o que nos trouxe a Cristo, o que me trouxe até Jesus, foi exatamente isso. E o que vai continuar conduzindo a nossa vida não será diferente. Mas a condição é o coração. Por isso que aquilo que Jesus pediu que você guardasse, você tem que guardar. E a Bíblia diz que nós temos que ser como esses servos, que quando o Senhor vier, estejam vigilantes, estejam ali prontos, estejam ali preparados, não dormentes. Por isso é tempo de despertar. É tempo de você acordar. Aí diz, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados sois os tais servos. Irmão, se Jesus vier hoje, se Jesus vier daqui 10 anos, se Jesus vier daqui 20, se Jesus vier daqui 30 anos, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com a nossa candeia cheia desse óleo, desse azeite. Para que quando o Senhor voltar, o nosso Senhor, nós como servos estejamos prontos. Diga glória a Deus. Às vezes nós queremos isso em relação dos homens. Mas quando é para que nós venhamos fazer, às vezes não queremos. Quantas vezes você marca, por exemplo, uma consulta? Dificilmente, não vou falar que seja impossível, mas dificilmente você consegue ser atendida no horário. Não é verdade? Na maioria das vezes você não consegue. Como é que você fica? Poxa. Às vezes a pessoa é ali, vamos dizer assim, paulatina em relação do horário, bem criteriosa. Aí chega lá 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Mas e nós, quando somos nós que temos que fazer? Será que estamos assim? Por isso, você como servo,
Como é que você tem servido o seu Senhor? Aquilo que Jesus pediu para que você guardasse. Êxodo capítulo 32. Isso aqui serve para nós como exemplo. Aconteceu nos tempos de Moisés e também tem acontecido nos nossos dias. Livro do Êxodo, é o capítulo 32. Pega aí na sua Bíblia. Palavra de Deus. Vamos lá, irmãos. Em nome de Jesus. Êxodo 32. Êxodo é o segundo livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Antiga Aliança. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés, ele tipifica Cristo, ele representa Jesus, que nos tirou do deserto, que nos conduz à terra prometida. A Bíblia mostra que Moisés está no monte, orando ao Senhor, colocando-se, recebendo a direção de Deus. Só que Moisés, ele tarda a descer do monte. Eu não sei quanto tempo, irmãos, Jesus, vai demorar a voltar. Mas como Abacuque diz, se tardar, espera, porque certamente virá e não falhará. E muitos não estão conseguindo mais esperar. Por muitas coisas. A Bíblia diz que Arão, ele não deveria ter dado ouvidos ao povo. E quantos estão como Arão? Dando ouvidos a muitas vozes. Hoje você tem muitas vozes na internet, você tem muitas vozes. Mas será que isso está te tirando da presença de Deus? Aquilo que Cristo pediu que você guardasse está sendo contaminado? Aquilo que Jesus pediu que você zelasse, que você tomasse um cuidado, está se perdendo? Por isso eu preciso atentar para isso. A palavra de Deus diz que eles vão se corromper. Moisés está no monte com o Senhor, orando a Deus. E no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Ou seja, já não são mais como era antes. Algo aconteceu. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eles saíram do caminho. Porque Deus tinha dado uma instrução específica a eles. Que eles não servissem, que eles não adorassem, e não se prostrassem diante de outros deuses, a não ser o Senhor. Cuidado para que você não siga a condição do teu coração. Porque se você quiser ouvir alguma coisa, para que seja, vamos dizer assim, corrobore com o seu coração, o diabo vai preparar para você ouvir. Ainda que aquilo possa vir da boca de um homem de Deus. Ainda que aquilo possa ouvir da boca de um servo de Deus. Entre aspas. Porque o homem de Deus, ele fala as palavras de Deus. Por isso, irmãos, você precisa guardar o que Deus pediu que você guardasse. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E desde sexta-feira, nós temos visto essa condição de despertar, voltar para Cristo, voltar à presença de Deus, voltar a servir o Senhor. Ah, pastor, é impossível. Para Deus nada é impossível. Falta do coração um querer, vontade, e a pessoa vai ver. 1 Timóteo capítulo 1, é o versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Diz: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando o quê? A fé. E a boa
rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Quando você vê um barco afundando, por exemplo, alguma coisa havia acontecido muito antes. Às vezes o barco já estava dando água, às vezes pode ter alguma coisa no casco do barco. Vamos dizer assim, a manutenção ali não foi feita de forma preventiva, de forma correta, e aquele barco ela afundou. Paulo traz essa ilustração para demonstrar a nossa caminhada com Deus. Que nós temos que estar atentos, irmãos, a pequenas coisas que vão acontecendo sobre a nossa vida. Há pequenos desvios que você vai deixando. Tudo começa pequeno e vai crescendo e vai aumentando. Se você não tomar um cuidado, isso vai crescer no teu coração e já está crescendo. A Bíblia diz que muitos naufragaram na fé, porque eles não conservaram a boa consciência. Se nós permitirmos que muitas vozes venham alcançar o nosso coração e venham nos tirar da direção que Deus nos tem preparada, nós estamos perdidos. Porque todos os dias nós somos cercados por muitas coisas. Às vezes você pode estar entristecido com a igreja, em geral, instituição. Às vezes você pode estar entristecido, muitas vezes com o irmão, às vezes até com o pastor. Mas a Bíblia diz que os nossos olhos, eles precisam estar postos em Jesus. Eles precisam estar postos em Cristo. Você perdeu a sua boa consciência em relação de Deus. A condição de olhar para Jesus com admiração com Cristo. Será que nós estamos perdendo essa admiração de olhar para o Senhor? Com quais olhos nós estamos olhando para Jesus hoje? Será com um olhar de dúvida? Um olhar de incerteza? Um olhar de interrogação? Meu querido, Jesus, ele é santo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Mas se você olha para a condição de pessoas que são falhas, que têm erros, que têm defeitos, a sua boa consciência, ela não vai permanecer. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Jesus. A palavra de Deus diz: o que é bom, você retenha. O que não é bom, você lança fora. Mas às vezes o que é bom para mim, não pode ser bom para outra pessoa. A condição de valores, ela muda. Cada um tem. Tem pessoas que faz algo errado e acha que é certo. Você pega, por exemplo, um bandido, por exemplo, para ele é certo o que ele está fazendo. Mas a gente pode pegar um exemplo simples, por exemplo, beterraba. Quem gosta de beterraba aqui, irmãos? O Caio já balançou a cabeça assim. Ou seja, beterraba, ela é deliciosa. E eu quero que você me explique um mistério. Beterraba é doce. Por que o pessoal põe sal? Sabia que beterraba é doce? Beterraba é doce. O pessoal tome sal na beterraba. Porque eu não sei. Mas, por exemplo, eu amo beterraba. É muito bom. Tem beterraba docinha, é uma maravilha. Mas você pega, por exemplo, tem criança, se você colocar beterraba na frente dela, ela faz igual o Caio. Ela já não gosta. Por quê? Porque beterraba tem gosto, às vezes tem gosto de terra, não é verdade? Tem aquele gostinho de terra. Então, para mim é bom. Mas para outra pessoa ela já não gosta. Por isso que eu preciso entender exatamente isso. A condição de saber separar o que é de Deus. E aquilo que, se você permite que entre no teu coração, vai contaminar sua boa consciência. Aquilo que você aprendeu de Cristo, aquilo que você aprendeu de Jesus. Irmãos, ainda que todos possam estar fazendo, eu não sou todos. Ainda que todos possam estar se inclinando para isso, eu não sou todos. Jesus não me chamou para isso. Jesus me chamou para a santidade. Jesus me chamou para a verdade. E eu preciso permanecer naquilo que Cristo me chamou para fazer. Cristo me chamou como pastor da igreja. Igreja da graça. É aqui que Deus me chamou.
É aqui que Cristo me chamou para que eu venha pregar o Evangelho, para que eu venha levar salvação a vidas, para que vidas venham ser alcançadas. Tem os obreiros aqui, levitas, Jesus chamou eles aqui, para que eles possam servir Jesus, para que eles possam ser partes do corpo de Cristo. Situações vão vir, batalhas vão vir, sim, vão vir, são muitas as batalhas. Mas eu não posso sair daquilo que Deus me chamou. Mas quando a condição, a boa consciência, ela está contaminada por muitas vozes, às vezes nós temos a inclinação do povo, a inquietação do coração, porque o homem sempre quer coisas novas. É um movimento novo, é uma coisa nova. Mas você percebe que isso vem, isso passa, irmãos. É como o vento, é como chuva sem nuvem. Não traz a verdadeira edificação. Você quer viver uma vida abençoada por Deus? Permaneça sempre na palavra de Jesus. Permaneça sempre na palavra do Senhor. Ai, pastor, eu quero uma igreja mais ungida por Deus. Você quer uma igreja ungida por Jesus? Então você vai ter que morrer e ir para o céu, porque é só lá. Porque a condição do homem aqui vai ter imperfeições. Buscando viver a condição da palavra de Cristo. Olha para Jesus. Volta no versículo. 1 Timóteo 1,19. Conservando o quê? A fé. O que Jesus nos pediu para que nós venhamos guardar? A nossa fé. É isso que você tem que guardar. Porque quando você conserva a sua fé em Cristo, a sua fé no Evangelho, a sua fé em Deus, as portas serão sempre abertas. A fé é como um cartão de acesso, que você consegue entrar em vários lugares. Por isso que você precisa entender, conserve a sua fé. Isso é dever meu, isso é dever seu. Não adianta eu querer, por exemplo, vamos dizer assim, transferir isso. Não, você precisa conservar. É você que precisa tentar. Porque a Bíblia nos vai falar algo importante. Que eles naufragaram na fé, porque não guardaram a boa consciência. Então, aquilo que foi entrando no coração, aos poucos, começou a macular, começou a mudar o comportamento dessa pessoa em relação a Deus. Ela perde essa admiração por Jesus. Ela vai perdendo essa admiração por Cristo, por estar na presença de Deus, por orar, por buscar, por servir. Já não é mais um servo prudente. Muitas vezes já não tem mais isso no coração. É importante, nós vamos observar. Então quer dizer que eu tenho que desistir? Não. Condição de desistência é do inferno. É das trevas. Não provém de Deus. Nós somos como aqueles servos que Jesus, ele entrega os talentos. A um deu 1, a outro deu 2 e a outro deu 5. E se ausentando deles. É uma responsabilidade que Deus ele nos dá. E nós temos que pegar isso e nós temos que multiplicar. Mas a Bíblia diz que chegou o dia que o Senhor voltou para acertar a conta com seus servos. E aquele que tinha 1 talento, ele escondeu. E Jesus chama ele de mau servo. Eu não quero ser chamado de mau servo. Eu não quero ser chamado de mau servo. Mas para que a minha boa consciência ela possa continuar, eu preciso guardar a minha fé em Cristo. Olhar para o Senhor. Olhar em Deus. Permanecer em Jesus. Não importa o que tenha acontecido, olha para Cristo. Às vezes você passa no lugar, por exemplo, muitos já tiveram essa experiência. Às vezes acontece um acidente feio. Às vezes está com criança no carro. O que você faz para a criança? Fecha os olhos, não é verdade? Para a criança não ver. Às vezes não tem maturidade. Nós temos que fechar os olhos para muitas coisas, irmãos. Não aceitar aquela situação. Aquilo que eu não concordo, eu oro. Porque Deus é que pode mudar. Porque Deus é que pode transformar. Mas nós temos que fechar os olhos para que o nosso coração ele não venha se perder no caminho. Eles se desviaram no caminho.
Não saia do caminho que o Senhor chamou você. Não saia da direção que Cristo chamou você. Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Vamos no capítulo 2 primeiro, depois eu vou no 11. Hebreus capítulo 2. Depois eu vou no 11. Hebreus capítulo 2, versículo Hebreus 2:1. Diz, portanto, convém nos atentar com mais o quê? Diligência. O que é diligência? Cuidado. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos o quê? Dela. Ou seja, não importa o tempo, é tempo de batalha, é tempo de perseguição, é tempo de muito escândalo. Se você atentar para aquilo que Cristo tem proposto, se você guardar aquilo que Jesus pediu que você guardasse, você não vai desviar na fé, você não vai naufragar na fé, você vai passar por cima de todas essas situações. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, pastor, mas o fulano, veja o que o fulano fez, ore por ele. Mas não saia da presença de Deus. Mas olha o que esse ciclano fez, ore por ele. Mas não deixe isso te impedir que você venha cumprir o propósito de Cristo. Uma vez eu vi um pastor falar uma coisa que eu achei muito interessante. Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, por exemplo, que os donos da empresa são da feitiçaria. Você vai sair da empresa por causa disso? Não, você vai ficar lá, orando a Deus para que Deus mude. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quantas vezes a pessoa sai da igreja por uma coisa menor do que isso? Ela deixa a presença de Deus por algo menor. Você tem um vizinho lá, por exemplo, que ele tem um problema de audição, e ele gosta de ouvir som alto. Incomoda, mas você não tem como comprar outra casa. Se você morar de aluguel, você muda, mas a casa é própria, é sua. Você vai fazer o quê? Tem que orar, ou vender a casa. Por isso eu preciso atentar com mais cuidado, com mais diligência para as coisas que eu estou ouvindo. Para que em tempo algum, não importa o tempo que seja, irmãos, você venha se desviar dela. Eu tenho algo no meu coração. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Jesus pediu para que eu guardasse. Imagine se eu chegasse para você e desse algo para você guardar. Para que você tivesse ali Já viu, às vezes a pessoa ela não gosta de pegar nada emprestado, porque às vezes aquilo que é emprestado você vai ter mais cuidado. Não é verdade? Sim ou não? Você tem mais cuidado. Eu não gosto de pegar emprestado por causa disso, porque se quebrar você vai ter que pagar. Então é melhor não pegar. Mas imagine que eu te dê algo para você cuidar. Como é que você vai cuidar disso? Não, é do pastor, vou ter que cuidar. Jesus te pediu para que você cuidasse de algo. Como é que você tem cuidado da sua fé? Você tem regado ela? Você tem visto se não está tendo ali alguma coisa, alguma traça, algum bicho, alguma praga que possa contaminar, que possa atrapalhar? Ou não estamos nem aí com isso? Essa mensagem é importante. Hebreus capítulo 11, que eu falei, no versículo 6, nós entendemos por que eu preciso guardar a minha fé. Por que eu preciso cuidar dela. Hebreus capítulo 6, Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a quem? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por isso, a fé é essa chave de acesso e eu tenho que guardar ela. Porque durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, virão muitas situações que virão para macular essa fé.
É como praga que vai matando aos poucos, que vai corrompendo muitas vozes que vão cercando você. E sem essa fé, você não consegue se aproximar de Deus. É como se a vida ela parasse ali. Ela não conseguisse mover o mundo espiritual. Ela não consegue agir na dimensão espiritual. A fé nos leva a isso. A ver o impossível de Deus. A ver o sobrenatural de Deus. A crer que dias melhores virão. E saber que Jesus é o Senhor. Diga glória a Deus. Guarda a sua fé. De quê, pastor? De tudo. De tudo. Não perca essa chama, essa essência de Deus no seu coração. Esse brilho que você tem por Jesus. Eu falava no culto da manhã, dando exemplo em relação com a minha esposa, que eu a conheci, nós não éramos da igreja, eu a conheci fora, eu conheci ela na academia. Olha que maravilha. E eu lembro que eu estava lá fazendo exercício na academia. Sabe quando você sabe que uma pessoa está te vendo e você disfarça? Hã? E ela estava de lado e eu estava só assim. Ó. Eu vi que ela estava vendo. Eu sabia que ela estava vendo. E aí eu lembro que ela foi num aparelho, tinha um rapaz que a gente treinava junto. E ele falou, rapaz, vai lá ajudar a moça lá, a moça não está conseguindo. E era, vai eu, né? Precisa de ajuda? Ó. Aí você imposta a voz para, né? Aí dá aquela, precisa de ajuda, dá aquela segurada assim, quase morrendo de falta de ar. Mas assim, eu falo isso a condição do primeiro amor. Do início de todas as coisas. Eu nunca me esqueço naquela época, quando eu ligava para ela, eu lembro, às vezes, quando eu acordo, a voz é grossa, e às vezes ela até fala, eu falava, oi, ó, até tremia do outro lado, coração de... Porque fica estranho, né, irmão? Imagina eu ligar para ela e falar, oi. Ah, não, ixi, que é isso? Não, tem que engrossar essa voz aí. Vamos lá, mas voltando aqui. Mas eu falo nessa condição desse amor. Será que a gente está perdendo isso por Jesus? De chegar diante do Senhor? Deus, eu amo a Tua presença. Irmãos, como eu gosto de estar diante de Deus. E falar, Pai, como eu amo o Senhor. Eu tenho uma canção que eu gosto muito, que eu faço dessa canção a minha oração. Pai, Tu sabe, tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti, Senhor. Será que a gente está perdendo isso? Mas se estamos perdendo, desculpe, não fique chateado comigo, a culpa é nossa. Porque nós não estamos guardando aquilo que Deus permitiu que nós guardássemos. E se Deus nos deu, é porque você tem condição de zelar. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós a medida de fé necessária. E essa fé, ela te leva àquilo que é mais importante na tua vida. Efésios capítulo 2. Carta aos Efésios, é o capítulo de número 2. No versículo 8, eu vou ler só o versículo 8. Efésios 2:8. Diz, pela graça, sois o quê? Salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que eu tenho que guardar a minha fé? Porque se eu não guardar a minha fé, a minha salvação está em risco. Olha que coisa. O bem mais precioso que Deus nos deu, a nossa salvação. A nossa morada eterna. A condição da eternidade. De fechar os olhos e saber que está com Jesus. De fechar os olhos e saber que está com Cristo. Por isso, guarda a tua fé. É a tua fé que vai te levar à presença de Deus. A morada celestial. Porque senão, nós seremos como Êxodo 32. Eles se cansaram, buscaram outra direção. Eles se corromperam, eles se perderam e saíram daquilo que Deus tinha dado para eles. Eu não posso permitir, irmãos. Eu não posso deixar. Não adianta eu transferir essa culpa para ninguém. Por isso,
Pela graça você é salvo. Esse favor de Deus, a gente já viu que é graça. Por meio da fé. A fé que você tem em Cristo. A fé que te mantém, vou usar essa palavra, apaixonado por Jesus. Que mantém o seu coração ali, brilhando na presença de Deus. Que quando você está diante do Senhor, os olhos se enchem de lágrimas. O teu coração se alegra. Ele é o teu Senhor. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Por isso é Ele que vai sustentando a cada dia. A Bíblia diz que nós somos curados pela fé. Você olha na Bíblia, não vou no texto, mas se você pegar na Bíblia, ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Lucas 8. A palavra salvou, ela quer dizer curar. É a tua fé que traz a cura, que faz você viver o impossível e o extraordinário de Deus. Desfrutar de algo que só Cristo. Por isso, você tem algo a ser guardado, irmãos. Como é que você está guardando? Você está permitindo que outras pessoas maculem a sua fé? Você está deixando que outras pessoas mexam com a sua fé? Ao risco e o perigo que você está correndo. Pessoas, às vezes, que a consciência está cauterizada, que já não tem temor de Deus, que já perdeu tudo do Senhor. Não. Não, de maneira alguma. Ainda que todos se corrompam. Ah, pastor, mas tem muita gente. O Senhor vai falar para Elias: Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram. Há muitos homens de Deus, irmãos. Há muitos servos de Deus. Há muitas pessoas de Deus. Como pode ter muita gente aí usando o Evangelho para coisas escusas, mas tem muitas pessoas que realmente amam a Cristo. Que querem estar diante de Deus, que querem estar na presença de Deus, que querem estar diante de Jesus, que querem servir Jesus, que querem conhecer Jesus. E cabe ao servo do Senhor se consagrar, buscar a Deus. Deus só vai me usar. Cabe ao obreiro do Senhor falar: Deus, coloca a palavra nos meus lábios. Quando aquela pessoa entrar na igreja, quando ela chegar cabisbaixa, quando ela chegar triste, que o Senhor possa me mostrar isso, para que eu possa estender as mãos, dar uma palavra para ela, orar por ela, que Jesus possa colocar isso no teu coração. Por que eu preciso guardar a minha fé? Porque eu posso perder a minha salvação. Eu posso ficar à beira do caminho. A Bíblia fala de Demas. Demas, ele amou o presente século. A Bíblia fala de Salomão, que na sua velhice, as suas mulheres, por causa da idolatria, por causa de tudo aquilo que de comportamentos que elas tinham, elas fizeram que Salomão se desviasse. Ele não guardou, irmãos. Ele não guardou.